Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós, as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. São Padre Pio, intercedei por nós. Olá, caríssimo, paz e bem, Deus abençoe. Sou eu, missionário católico, deficiente visual em Viana. Se você quiser ficar próximo missionário, me siga pelo Instagram, que vão colocar na tela a partir de agora. Recorra ao teu anjo da guarda. Caríssimo, paz e bem, eu quero convidar você nesse instante, prestar muita atenção nesse conteúdo que eu irei trazer para vocês. Essa pregação é uma catequese com muito ensinamento que eu busquei aprofundar para que de fato nós possamos ter uma devoção e possamos também buscar incessantemente a intercessão do nosso amigo que sempre está conosco. O Senhor nos deu, precisamos invocar, precisamos sempre buscar ter uma intimidade sempre. Caríssimo, quando nós olhamos para essa realidade angelical, quando a gente vai falar sobre os santos anjos, logo vem aquela pergunta: como é que eu vou crer em algo que eu não vejo? Eu quero convidar você a prestar muita atenção, certo? Para que de fato essas dúvidas você possa ser esclarecidas e que de fato haja em mim, em você, uma certeza convicta da existência dos anjos que intercede, que está à nossa disposição para nos auxiliar, para nos socorrer, porque eles têm uma missão em nossa vida: nos santificar. Mas eu quero aqui deixar e abrir aspa bem claro que se caso você não for para o céu, não significa que ele falhou, significa que você não buscou a intercessão, não buscou auxílio, não socorreu ele, significa que você viveu segundo a carne, você fez a vontade do mundo. E é isso que eu quero aqui deixar bem claro. Irmãos e irmãs, eu quero que muitas das vezes as pessoas: como é que eu vou crer em algo que eu não vejo? Algo que eu não posso ver? Vamos lá entender um pouquinho. Alguém fala sobre o vento, aí as pessoas falam assim: você já viu o vento? A pessoa responde: não. E como é que você crê que o vento existe? Aí ele fala assim: porque eu sinto o vento, os meus cabelos balançam, eu vejo as folhas das plantas se mexerem, e ali eu percebo que é o vento que está fazendo aquele movimento acontecer. Aí as pessoas crêem no vento. E como é que a pessoa pode crer também no vento? É quando ela vê um redemoinho e ali, por aglomeração de vento, acumula uma cor devido ao acúmulo de terra, de entulho, sujeira, e ali a ver que está tendo um redemoinho. Exatamente. Nós precisamos entender, os anjos, eles são espírito. Ele pode tomar um corpo, sim, agregando algo, mas isso é algo sobrenatural. É algo que eu preciso que você entenda. Então, é algo que os santos teve essa graça, mas nem todos terão essa graça. Mas, se você crê que o vento existe, e se nós ouvimos tanto São Padre Pio dizendo, Santa Gema Galgani dizendo, e tantos e outros santos dizendo, se é um dogma de fé, que é um espírito invisível, que nós não podemos ver, mas que ele pode criar um corpo, então eu começo agora a crer na existência do anjo, que é um dogma de fé, porque se eu não crer, eu não sou católico. Vamos lá para outra analogia, para que de fato a gente possa entender, para que eu possa pular para a próxima etapa. Querido, querida, quando você está trafegando na rua, transitando, e acaba que o seu carro aí danifica,
o que acontece? Você vai recorrer ao mecânico. Só que você não conhece o mecânico. Você nunca viu e nunca ouviu falar. Aí você vai, procura uma lista telefônica, ou alguém chega para você e diz: olha, eu conheço tal mecânico, ele pode te ajudar nesse horário. Aí você fala: você pode me passar o contato dele? Você liga para ele, depois de um treinamento ele vem, te socorre, conserta o carro e você segue a viagem. Não é isso que acontece? Querido, querida, nós precisamos crer nos santos que teve essa graça, que é algo sobrenatural, que viram os anjos e tiveram a sua vida transformada através de uma intimidade, de uma docilidade, uma abertura angelical, uma vida transformada. E é isso que eu e você, ao crer e acreditar que um mecânico, talvez às 22 horas e 30 minutos, viria me socorrer, consertar o meu carro, também o anjo virá me socorrer. Então eu preciso, meu irmão, primeira coisa, crer na existência, que é um dogma. Depois, agora, recorrer, como você, como proprietário de um carro, recorreu a um mecânico e ele consertou o carro. Querido, é isso. Ele tem uma missão de nos santificar. E muitos de nós, como diz nosso pai espiritual, deixamos eles ociosos. Exatamente, nós não damos ele trabalho, nós não damos ele missão. E aqui, vou trazer uma aspa para vocês aqui, por favor, se vocês aqui me permitem. Muitos têm dito que o anjo da guarda é um mito, é algo que a igreja católica inventou. Eu quero que vocês aqui entendam uma coisa aqui. Mito é algo criado na cabeça. Quando eu, Enio, morrer, significa que aquilo vai morrer comigo. Se isso até hoje da igreja católica não morreu, até hoje os santos continuam invocando, os santos continuam pedindo auxílio, socorro, significa que é algo verídico e algo que existe sim. Os anjos não são mito, mas algo que Deus criou, mas são seres espirituais que nós temos também semelhança a eles, a Deus, como os anjos têm. Como assim, Wayne? Exatamente. Lembre de uma coisa, nós também temos inteligência e vontade. E é isso que os anjos também têm, inteligência e vontade. Aquilo que os animais não têm, animais irracionais, vaca, hipopótamo, leão, tartaruga, não tem vontade e inteligência. Eu e os anjos, o Espírito Divino, que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo, tem, nós não tem. Entende? Nós precisamos entender isso. E se nós vivemos um tempo delicado, entre aspas aqui, vida de pecado, aí você fala comigo: mas Wayne, deve que o anjo da guarda não gosta mais de mim. Por quê? Porque eu pequei, eu fiz muita besteira, eu fiquei muito tempo lá no mundão, eu blasfemei, só hoje, Wayne, caiu a minha ficha de crer nos anjos. Eu quero aqui trazer uma notícia para você maravilhosa. Eu quero que você aí da sua casa possa comentar abaixo: São Padre Pio, rogai por nós. Entenda a coisa, os anjos gostam de mim e de você, sim, mas ele gosta porque primeiramente eles amam a Deus, eles servem primeiramente a Deus para nos servir. Então, mesmo que você não acreditasse nos anjos, os anjos continuam próximo de ti e continuarão te servindo, não para o mal, mas para o bem, para a sua santificação e para o seu crescimento espiritual. Logo, você pode ter a pergunta aí: mas Wayne, você está dizendo que os anjos são espírito? Exatamente, mas ele tem poder em coisas materiais. Exatamente. Os anjos sabem que aqui é uma cadeira, os anjos sabem que isso aqui é um terço, os anjos sabem que isso aqui que eu estou segurando na minha mão é um microfone. Sim, porque eles têm inteligência, eles têm vontade, entende? E eles têm esse poder. É um poder limitado, sim, que Deus concedeu os anjos. Aí depois você lembra que os anjos, sendo inteligentes, eles se corromperam e uns se tornaram anjos maus, mas eu tô falando do anjo da guarda, que é anjo bom. E aí
eles têm esse poder material. Exatamente, eles têm poder material. Como, N, você pode trazer para nós lá no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 12. Como assim, N? Vamos lá. Atos dos Apóstolos vai dizer que Pedrão, o primeiro papa da igreja, estava preso. E naquilo que ele estava preso, o anjo chega até ele. E ele ali, ele está na sétima morada de santidade, ele vê algo sobrenatural, ele vê o anjo, certo? Ele vê o anjo, e ali o anjo diga para ele: Pedro, levanta. Pedro levanta. Naquele momento, as correntes caem de sua mão, do seu pé. Ele estava entre dois guardas, a grade se abre. E o anjo, ele é tão delicado e preocupado, ele diz: Pedro, pega a sua túnica, porque ele quer que Pedro se veste. Ele é tão delicado, tá frio. Ele diz: Pedro, veste a tua capa. Ele se preocupa com Pedro. E o anjo agora também se preocupa contigo. Ele tem cuidado, ele tem esse zelo. Aí ele abre o primeiro portão. E depois ele abre o outro portão central. E Pedro vai. E depois de um certo momento, que Pedro já está bem longe, fora da cidade. E aí Aí o anjo deixa Pedro, e Pedro vai para a casa de João Marcos, que é um dos evangelistas, lá num cenáculo onde aconteceu a descida do Espírito Santo, que aconteceu, Jesus celebra a Santa Missa, e ali Pedro bate na casa de João Marcos, e ali uma das mulheres ali vai até a porta, ouve a voz de Pedro e insinua que ali não é Pedro, mas é um anjo de Pedro. Vai até os apóstolos, olha a prudência da igreja, dos primeiros primórdios, da igreja primitiva, deve ser mesmo o anjo de Pedro. A igreja é prudente, olha a prudência da igreja já naquele tempo já, e aí eles vão até Pedro e ali crê que não é o anjo de Pedro, mas de fato é Pedro, mas que o anjo de Pedro guiou, o conduziu. Irmãos, e é isso que eu e você precisamos já aprender hoje: recorrer a esse anjo que está à nossa disposição, a esse anjo que luta a nosso favor e quer combater conosco, não sozinho. Não é algo que você fala assim. Vou dar um exemplo para vocês aqui. Teve uma vez que alguém me chegou e fez uma pergunta bem assim: Wayne, no domingo eu posso pedir o meu anjo da guarda para participar da Santa Missa para mim? Aí eu fui e respondi para ela mais ou menos assim: tá bom. Aí você pega, quando você tiver com fome, você pega o seu anjo da guarda e envia para ele ir na cozinha e comer para você. A pessoa não respondeu nada. Então eu quero dizer para vocês uma coisa: não é questão de você enviar, é você dizer comigo: anjo da guarda, me ajude a vencer essa batalha, me ajude a vencer essa dificuldade que eu estou passando na minha casa, no meu trabalho. Por exemplo, envia teu anjo da guarda, como Rafael guiou o jovem Tobias para a sua futura esposa Sara. Você, jovem que é solteiro, invoca ele e fala assim: meu anjo da guarda, me faça me aproximar de uma bela esposa, de uma bela namorada. Ou você que é mulher, de um belo esposo, de um belo namorado, de um belo homem, para me ajudar a minha santificação, a crescer e estar de graça e santidade. Então é esses detalhes que nós precisamos recorrer, de enviar nosso anjo da guarda. E aí, meu irmão, minha irmã, nós precisamos sempre, quando nós estiver da Santa Missa aqui, o que São Padre Pio sempre dizia: invoque teu anjo da guarda, não canse de invocar, envie teu anjo da guarda, não temas de invocar, de dizer para ele que ele vá na frente, que ele esteja sempre contigo. Então precisamos hoje entender que se tanto o Padre Pio sempre aconselhava os seus dirigidos, os seus filhos espirituais, é isso que nós precisamos fazer o quanto antes, o hoje. Sabe por quê, meu irmão? Precisamos utilizar daquilo que Deus nos deixou à nossa disposição, ao nosso favor, à nossa disposição. E como é que eu posso fazer isso, N? Interagindo com Ele, rezando com Ele, falando com Ele, invocando, porque Ele te ouve. Eu acho bem interessante, quando eu estava lendo algo sobre os anjos, tem uma santa, que agora eu não recordo o nome dela, que ela via o anjo e ela tinha uma preocupação se ali mesmo era o anjo da guarda ou se era o anjo do mal. Aí ela falava com ele bem assim: reza para mim aí a oração da Ave Maria. E ele rezava ali, ela reconhecia e sabia que
o anjo do mal não ia rezar a Ave Maria. E ali ela pedia, invocava a intercessão dela. E ali, meu irmão, minha irmã, quando ela estava fazendo algo, qualquer coisa que ela fazia, logo... Eu vou fazer a expressão para vocês aqui. Ela fazia assim, ó. Ela virava o seu rosto para o anjo da guarda, ela olhava para ele. Se ele estivesse triste, ela parava de fazer aquilo imediatamente. Se ele estivesse feliz, ela continuava fazendo. E é isso que a gente precisa entender, meu irmão, minha irmã. Porque o anjo da guarda, ele quer a nossa santificação. E é o que eu e você precisamos questionar, recorrer. O anjo sim, mas também pedir a ele sabedoria, nos questionar. Será que eu estou fazendo a vontade de Deus? Será que eu estou agradando o coração de Deus? E é isso que nós precisamos hoje entender. Vai dizer que o anjo da guarda, ele interage conosco, trazendo algo em nosso coração, nossa mente. Como assim? Trazendo uma lembrança de uma passagem bíblica, trazendo uma lembrança de uma homilia, trazendo uma lembrança de uma profecia, daquilo que Deus um dia nos falou. Então o anjo da guarda, ele tem essa inteligência de trazer uma passagem bíblica, de trazer algo para nós, para nos relembrar, para que nós possamos recorrer, para que possamos renunciar ao pecado, para que nós possamos rezar, para que possamos ir para a Santa Missa. Aquilo que você, tipo assim, esqueceu mesmo da missa, aí chega um momento e puf, você lembra? Foi teu anjo da guarda, que através, ele utilizou de uma inteligência para te lembrar, para que você participe da Santa Missa, porque ele não quer te ver fora da comunhão, não quer ver você em estado de pecado. E é por isso, meus irmãos, que o anjo da guarda, ele tem, digamos assim, esses mecanismos. Ele tem essas formas de usar para nossa santificação, para o nosso crescimento espiritual. E é por isso, meu irmão, que nós sempre, tudo que nós um dia trazemos em nossa mente, aquilo que nós estamos pensando, aquilo que nós estamos refletindo, sempre reze uma Ave Maria. Sempre peça o auxílio Nossa Senhora, porque Nossa Senhora, ela é rainha dos anjos, e os anjos não vai correr, os anjos não vai fugir da presença da bem-aventurada sempre Virgem Maria, mas eles vão permanecer próximo dela, porque Nossa Senhora é rainha dos anjos, augusta rainha do céu. E quando você invoca Nossa Senhora, ela pode trazer outro arcanjo, tanto Miguel, Gabriel, Rafael, e você também pode invocar tanto Miguel, Gabriel, Rafael, para estar contigo. Nós precisamos de fato, para que eles possam nos relembrar, nos trazer algo, para que nós possamos de fato viver e fazer a vontade de Deus, meus irmãos. Então recorra a esse amigo, não deixe ele ansioso, mas de forma frequentemente, de forma notória, que você tanto recorra e ensine outras pessoas a recorrer a esse amigo que sempre está conosco. Exatamente ao sair de casa, ao retornar, ao resolver qualquer tipo de problema, pede ele sabedoria, pede ele um bom conselho, pede ele para estar contigo. Exatamente, acredite e recorra sempre a esse amigo que, se Deus nos deu, então use, mas use bem, use para a nossa santificação e use para o nosso crescimento espiritual, porque é isso que ele está à nossa disposição. E que caia por terra qualquer tipo de sentimento que você acha que tanto outra pessoa pode achar, que ele não está contigo por você ter muito tempo na vida de pecado. Não importa, mesmo que você esteja em estado de pecado, pede ele para te ajudar a fazer uma boa confissão. Não se preocupe, ele é um bom amigo, ele estará contigo, ele irá ajudar e ele irá entender que é por uma causa nobre, uma causa boa, uma causa de santificação. Então recorra a ele sempre, 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 e esteja sempre com ele em oração. Peço que você deixe o seu like e que você compartilhe esse vídeo pelo menos 10 pessoas e ajude o nosso projeto de evangelização. Vamos ler agora um relato que nós retiramos no nosso site, vamos colocar aqui na tela e também está na descrição desse vídeo. Preste atenção nesse relato, por favor. Padre Pio sempre recorria ao anjo da guarda. Todas as pessoas que tiveram a possibilidade de viver ao lado do frade com estigmas fizeram a mesma experiência referida por Padre Alessio. O anjo da guarda era, para Padre Pio, um informador precioso, e o padre recorria muitíssimo a ele.
durante aqueles difíceis anos de guerra. Cleonice Morcaldi, a filha espiritual de Padre Pio, tinha um sobrinho na guerra, Giovannino. Contou ela. Foi feito prisioneiro e já há um ano que não recebíamos notícias dele. Já pensávamos que estava morto. Os pais estavam loucos de dor. Era o seu primogênito. Certo dia, a mãe lançou-se aos pés do padre, que estava no confessionário, e implorou: "Diga-me se o meu filho está vivo. Eu não me afasto dos seus pés se não me disser." Padre Pio comoveu-se e, com o rosto lavado em lágrimas, ordenou: "Levante-se e fique tranquila." O meu coração não podia suportar o pranto angustiado daqueles pais. E alguns dias mais tarde decidi pedir um milagre ao pai. Cheia de fé, disse-lhe: "Padre, eu vou escrever uma carta ao meu sobrinho Giovannino, pondo no envelope apenas o seu nome, pois não sei para onde endereçá-la. O Senhor e o seu anjo levem-na até onde ele se encontra." Padre Pio não respondeu. Escrevi a carta e à noite, antes de me deitar, pousei-a no criado mudo. Na manhã seguinte, para minha grande surpresa, estupefação e quase medo, vi que a carta tinha desaparecido. Comovida, agradeci ao padre, que me replicou: "Agradeça antes à Virgem." Passados 15 dias, na minha família, chorava-se de alegria e agradecia-se a Deus e a Padre Pio. Tinha chegado uma carta de resposta à minha missiva da parte de Giovannino, que julgávamos morto.